Olá, pessoal! Módulo extra, sim, um módulo extra, porque como eu falei nos outros módulos, a pandemia é uma coisa dinâmica que está acontecendo e as demandas surgem, e eu acho que isso é uma maneira muito legal da gente conseguir trocar experiência e conseguir atender as demandas de vocês. Eu recebi algumas mensagens no privado pedindo algumas orientações, né, de casos que estavam acontecendo, se a gente podia dar mais algumas dicas e orientações, e a gente está aqui para isso. Se der, a gente faz, né? E essa aula agora, a aula 19, é justamente sobre cuidar de quem cuida da gente, né? Atender os profissionais de saúde. A gente sabe que eles estão esgotados, eles estão exauridos, eles estão há um ano, muitos locais com férias proibidas, né? E aí os psicólogos estão sendo chamados para atuar nos hospitais e alguns acabam indo para as questões dos pacientes, como a professora Tissa colocou muito bem, mas tem psicólogo que já está sendo chamado para os hospitais para cuidar, e isso vai ser uma demanda muito grande dos nossos profissionais de saúde. Então, se você é um desses que está sendo chamado para dentro de um hospital, além dos pacientes, você vai ter que lidar com os profissionais de saúde. Primeira coisa que você tem que observar monitorar se esses profissionais já tinham quadros psicológicos ou psiquiátricos antes da pandemia. Isso os autores alertam em todos os artigos, tá bom? Sempre verificar e ligar o alerta nesses casos, atuar mais perto, mais junto a essas pessoas, para que não abandonem tratamento, não abandonem medicação, porque assim como profissionais de todas as áreas, os da saúde também fazem tratamento psicológico e psiquiátrico, né? Outra coisa que é muito importante nesse espaço é a gente incentivar sempre que eles façam atendimento online, nos momentos de mais angústia, nos momentos que eles estiverem de folga, por exemplo. Existem vários grupos que fazem atendimentos online gratuito, tem vários grupos que fazem atendimento online pagos, mas sempre que puder conversar individualmente, assim, a gente entende que você está sobrecarregado, está cheio de plantões e que quando possível, quando você precisar, porque assim, se eles não encontrarem um caminho para essa angústia, para essa fuga, isso acaba podendo ir para o abuso de álcool e outras drogas, e a gente sabe que nem sempre é o mais indicado, né? E que isso pode trazer uma consequência. Não que você vai atendê-los no seu momento de folga ou atendê-los online, mas eles saibam que existe essa possibilidade de, no momento de folga, de mais angústia, de mais tristeza, sabem que eles precisam desafogar isso um pouco, eles possam contar com o serviço online. É claro que se você trabalha num hospital grande, que tem condições, que tem verba, ele pode acionar, criar um serviço, contratar profissionais para atender os próprios profissionais de saúde. Isso seria fantástico e acontece em alguns países, tá certo? Mas se não der, a sua função enquanto psicólogo ali é direcionar para esses atendimentos, tá? Uma outra coisa que é muito interessante é que, assim, quando a gente está tendo os quadros de burnout muito fortes dentro dos hospitais, porque você tem equipes estressadas, pacientes morrendo, ressuscitação, EPI, a comunicação entre os profissionais, ela fica muito limitada, né? Até pela questão da EPI, os ruídos, né? Os procedimentos, os próprios processos foram recriados. E aí, como psicólogo, a gente tem sempre aquele olhar diferenciado. Então, eu acho que é muito interessante você, enquanto psicólogo no hospital, observar também como é que está sendo feita essa comunicação. Estão conseguindo se comunicar direito? Está havendo ruído? Posso melhorar em alguma coisa? Posso ajustar e ajudar isso junto com a equipe da gestão da UTI, da gestão do médio risco ou da enfermaria, né? Porque assim, você imagina, você está acostumado a trabalhar 20 anos naquela enfermaria, com os mesmos protocolos e pá! Tudo muda, né? A Covid veio com mudança de protocolos, mudança de não sei o quê, EPIs novos. Nem todo mundo estava acostumado a utilizar EPI, né? Assim, apesar de serem treinados. E o EPI dificulta bastante a comunicação. Então essa é uma dica importante. A outra é sempre que tiver contato com seus colegas profissionais do hospital, sempre incentivar que todo mundo faça uma prática de exercício dentro das possibilidades que a cidade permite, né? Porque a gente tem isolamentos diferentes, né? Porque as atividades físicas ajudam a prevenir o aparecimento de burnout, que no caso já está todo mundo com burnout, né? Basicamente, mas incentivar sempre, né? Outra dica também interessante para você trabalhar com esses profissionais é sugerir que eles reduzam a utilização dos seus smartphones quando eles estiverem no seu horário de descanso, porque eles estão acostumados a ficar conectados demais, e quando ele vai para o descanso, ou quando ele está de folga, ou quando ele está on call, sabe? Ele fica conectado e quer ver notícia, quer ver jornal, e isso acaba fazendo com que ele não consiga descansar. Que aí vem um outro ponto. É saber desses profissionais como é que está o sono deles.
Muitos que eu atendo hoje, né, que são profissionais da linha de frente, com grandes problemas, com grandes demandas psicológicas, estavam com ausência assim, total de qualidade de sono, né? Muitos estão com excesso de escalas. Não dá para você trabalhar 12 por 36 no local, 12 por 36 no outro, e você vai dormir quando? E aí é o processo de psicoeducação mesmo, precisa dormir. E aí tem que conversar e tem que orientar em todo esse processo, tá? E assim, a gente sabe que, né, o staff do hospital é muito mais comum, né, nesse momento eles começarem a reportar problemas emocionais, exaustão, essa questão do distanciamento dos outros, porque antigamente tinha o intervalo, tinha o almoço, tinha o sair junto, então acaba aquela parte, a sociabilização começa a ficar complicada dentro do hospital e eles vão sentir falta porque eles são amigos, né? Alguns começam a demonstrar as questões da tristeza, da raiva, a performance de trabalho começa a deteriorar pelo cansaço, né? E a gente começa a perceber isso na prática do dia a dia, tá? Uma das outras possibilidades é você melhorar as respostas emocionais cognitivas, reforçar algumas questões de altruísmo, de redução de ansiedade, tentar trabalhar de repente com eles a redução do medo de contágio ou medo da morte, quando surge alguma coisa, e se você tiver espaço para fazer isso, né? E aí, assim, quem estiver atendendo esses profissionais também no momento clínico, né, sempre reforçar, né, as questões que estão no nosso controle, que não estão no nossos controles, né, treinar um processo de regulação de habilidades, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, tentar restaurar ou reforçar esse processo de resiliência. E aí aqui cabem muito bem as técnicas que o professor Daniel ensinou, né, de usar esses questionamentos, rever os pensamentos que eles têm em relação a algumas coisas, a respeito de alguns temas específicos. Em outras palavras, é tentar fazer com que as emoções e os pensamentos, as maneiras como eles pensam, né, possam ser adaptadas e modificadas, que eles entendam o que são sentimentos, o que são atitudes e quais os impactos que isso tem no comportamento deles agora, principalmente nessa situação de pandemia. Outra coisa que eu tenho percebido com esses pacientes é que eles têm uma sensação de prisão muito forte, né? De estar muito tempo preso no hospital, de passar muito tempo preso no ambiente fechado. E é a mesma coisa que eu uso com meus pacientes, é assim, quando você puder, sai, ou vai numa janela, ou vai num outro local que você tenha céu aberto, olha para o céu aberto, para o céu escuro, para o céu do dia durante 5 minutos e olhar essa imensidão, essa vastidão te dá uma sensação de liberdade. Eu uso isso muito também com pacientes que estão sufocados dentro de casa em isolamento e descrevem assim, estou me sentindo preso. Então isso causa uma sensação e que às vezes pode ser utilizado também para esses profissionais, tá bom? Eu vou continuar fazendo aula sempre que tiver alguma informação nova que eu possa trazer para vocês. Tá bom? Beijos!